Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 6 de julho de 2022, são 8 horas da manhã. Na BBC News, ranço da Faria Lima com o PT já diminuiu 90%, diz empresário que se reuniu com Lula. Líder nas pesquisas de intenção de voto para a disputa presidencial, o ex-presidente Lula tem ido a diversos encontros com empresários nas últimas semanas. O esforço de reaproximação com o setor que apoiou em peso a reeleição de Bolsonaro em 2018 tem dado resultados, disse em entrevista à BBC News o empresário João Camargo, presidente da Esfera, organização que hoje reúne entre seus quase 50 associados grandes empresas como Bradesco, BTG Pactual, XP Investimentos, Cosan, MRV Engenharia, Multiplan, Rapvida e Mercado Bitcoin. Segundo Camargo, sua rejeição ao petista diminuiu por causa de dois fatores: o esforço de Lula em dialogar com a elite econômica e a decisão de ter como parceiro de chapa o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Mas Camargo admite que o favoritismo do petista na eleição fez o empresariado entender que precisa dialogar com ele. Traduzindo em miúdos, em primeiro lugar, está caindo a ficha do empresariado em relação ao fato de que dificilmente o Lula vai ser tirado da vitória do novo governo nesta eleição. O empresariado que tem feito, banqueiros, empresários que têm feito pesquisas infindáveis, pesquisas por telefone, pesquisas presenciais, já se deu conta que essa eleição só tiram do Lula com um golpe. Como o golpe subiu no telhado, está caindo a ficha dos empresários. E a outra questão é que o Geraldo Alckmin realmente está surtindo efeito. Ao integrar a chapa do Lula, Alckmin diminuiu a desconfiança dos empresários como era previsto. Além disso, segundo o Valor Econômico, o Lula almoçou com a elite empresarial na Fiesp para discutir a agenda econômica. A Fiesp atual é muito diferente daquela presidida por Paulo Scaff. Atualmente, a Fiesp está sendo presidida por Josué Gomes, que é o filho de José Alencar, ex-vice-presidente da República nos dois mandatos de Lula entre 2003 e 2010. O ex-presidente Lula voltou a priorizar em sua agenda encontros com empresários e banqueiros para debater as principais diretrizes do programa econômico do PT. E o fato é que essa disposição do Lula já era prevista, ele deixou para um outro período mais próximo da eleição os encontros e entendimentos com esse setor. Mas, além disso ainda, o Globo informa o novo tom de Lula nas reuniões com empresários. Aliados de Lula que atuam como interlocutores junto ao empresariado passaram a comemorar a mudança de tom do petista em conversas com o segmento. Eles afirmam que o ex-presidente tinha se mostrado um pouco raivoso nas primeiras conversas que teve no fim de março, especialmente com representantes do mercado. Na verdade, não se trata de ser raivoso. O Lula vinha dizendo e continua dizendo que vai acabar com a reforma trabalhista, ou vai pelo menos tirar dela pontos como o fim do trabalho registrado em carteira, o trabalho intermitente, que é uma vergonha para o Brasil, e esse teto de gastos que impede o país de crescer. Então não se tratava de raiva, se tratava de inconformismo com o que foi feito no Brasil pelo golpe de 2016. E o PT é o partido mais lembrado e o PL ressurge com o bolsonarismo, diz o Globo, mas a grande notícia é que o PT é o partido mais simpático do Brasil.
O levantamento à cara da democracia mostra que Bolsonaro conseguiu, em pouco tempo, fazer o PL ressurgir na lembrança dos eleitores. Mas nesse grupo dos 20% que simpatizam com partidos, porque 79% odeiam os partidos políticos, mas 20% simpatizam com partidos. E o PT, de longe, segundo essa pesquisa, é maioria no quesito simpatia dos entrevistados, sempre com respostas espontâneas quando não são apresentadas as opções. São 64% os que escolhem o PT dentro desse grupo. E no Metrópolis, campanha de Lula começa a definir roteiro a ser visitado por ele. E o foco, minha gente, vai ser no Sudeste. O Lula já está consolidado no Nordeste. No Sul, a situação é um pouco mais difícil, mas ainda o Lula tem maioria em vários lugares, mas é no Sudeste que vai se travar a grande guerra deste ano. Em São Paulo, o Lula tem uma boa vantagem sobre o Bolsonaro de 13 pontos percentuais, segundo o Datafolha. São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país. E o governo Bolsonaro anula 200 milhões em contratos com empreiteira após reportagens do jornal Folha de São Paulo. A empreiteira se chama Engeforte. A estatal federal Codevasf teve que encerrar contratos no valor de 200 milhões com a empreiteira Engeforte, desde que esse jornal, a Folha de São Paulo, iniciou em abril uma série de reportagens. Mas as reportagens mostraram que a construtora já obteve do governo Bolsonaro contratos que superam R$1 bilhão. Mas o pior não é isso. Os preços são acima de 80%. Os preços superfaturados, mais de 80% acima dos preços de mercado. Esse é o futuro provável novo escândalo do governo Bolsonaro no padrão clássico de corrupção grosseira. E no valor econômico, emergência abre brecha em período eleitoral de Zong. O que significa isso? Que o governo pode fortalecer seus aliados com a liberação de quase 16 bilhões do orçamento secreto em período eleitoral. A ONG Contas Abertas diz que essa PEC pode desequilibrar a eleição, é uma ameaça à democracia, afirmou o secretário-geral da ONG Contas Abertas, Gil Castelo Branco. E Lula está sob ataque de uma orquestração do Bolsonaro. No último mês, as menções a ele subiram 70% e, na verdade, foi identificado que se trata de uma orquestração digital de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro contra o rival Luiz Inácio Lula da Silva, como diz a reportagem do UOL. Ou seja, muito provavelmente, grande parte dessas críticas que dispararam contra o Lula são feitas por robôs. E na reunião ministerial do governo Bolsonaro, o ministro da Defesa fala, sabem do quê? De urnas eletrônicas. Sobre o assunto da pasta dele, não disse uma palavra. O Brasil hoje tem forças armadas para executar uma tarefa eleitoral do presidente da República, em vez de exercerem o seu papel constitucional de guardar as fronteiras do Brasil. Isso precisa acabar. E a ofensiva eleitoral de Bolsonaro tem liberação de emendas, convocação de ministros e reunião com prefeitos. Estrategistas da campanha definiram que julho é um mês-chave para o Bolsonaro diminuir a diferença em relação a Lula. Se ele não diminuir essa vantagem do Lula em julho, o que vai acontecer é que vai ser praticamente inviável ele sequer chegar perto do ex-presidente nessa eleição.
E no Globo, reunião ministerial de Bolsonaro teve ataques às urnas e fala sobre golpe e defesa de eleições limpas, segundo Bolsonaro. Ao contrário do que esperava a equipe de campanha de Bolsonaro, foram as urnas eletrônicas e não as realizações do governo o principal assunto da reunião ministerial na manhã de terça-feira, dia 5, ou seja, ontem. Foi o próprio Bolsonaro quem tomou a iniciativa de falar de suas desconfianças a respeito das urnas eletrônicas e do Tribunal Superior Eleitoral. O governo do país está paralisado por conta dessas desconfianças de Bolsonaro. E o pré-candidato de Bolsonaro em Pernambuco, o ex-ministro do Turismo, o ministro sanfoneiro, vai deixar as críticas a Lula em segundo plano, porque ele não é besta. Candidato a uma vaga no Senado em Pernambuco, o Gilson Machado, o ex-ministro sanfoneiro, não quer encrenca com o Lula, que tem uma forte aprovação nesse estado, porque é, inclusive, o seu estado natal. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.